Olá, todas, todos, todes. Aqui vou tratar sobre as muitas lusofonias. Sim, no plural, lusofonias, porque elas são diversas. E essa diversidade das línguas em português que é, ao meu juízo, a riqueza que nos une. Quando eu falo de língua portuguesa, é preciso pensar de que língua portuguesa estou falando ou a falar? Do português em que se expressam os brasileiros ou dos falares que se ouvem em Portugal? Da língua em que uma parte dos timorenses, dos macaenses, dos goenses se expressa, da língua dos angolanos, cabo-verdianos, guineenses, moçambicanos, são tomenses, né? Estou a falar dos falares em português dos galegos e de tantos povos espalhados pelo mundo. Essas perguntas, na verdade, não precisam ser respondidas agora. Apenas servem para ajudar a pensar sobre a língua portuguesa em sua multiplicidade, em suas possibilidades e em seus desafios. De saída, eu concordo com José Saramago quando ele diz que não há uma língua portuguesa, mas línguas em português. Eu acrescento aqui, modestamente, e afirmo, né, que existem, na verdade, várias línguas que falam em português. Mas isso não implica uma submissão, nem uma hierarquia entre elas, mas uma relação. Assim como Saramago, um outro português também se manifesta nesse sentido. Eduardo Lourenço, por exemplo, garante que não é Portugal ou os países lusófonos que falam português. É a língua portuguesa que fala Portugal e esses outros países, segundo Eduardo Lourenço. Assim como esses pensadores portugueses, existem muitos outros que tratam essa língua de modo, vamos dizer, mais aberto à pluralidade e à diversidade, pois de fato não há mesmo uma língua portuguesa, nem única, nem pura, nem fixa. O português falado em Angola, no Brasil, em Cabo Verde, na Galiza, em Goa, em Guiné-Bissau, em Macau, em Moçambique, em Portugal, em São Tomé e Príncipe, no Timor-Leste e em outros lugares. Na verdade, esse português carrega, ao mesmo tempo, as marcas profundas da diversidade, mas lastreadas por algum sinal de unidade e de singularidade que a gente chama de lusofonia. A lusofonia, que é uma palavra de sonoridade bastante agradável, representa essa proposta de unidade linguística de milhões de pessoas que se expressam e se reconhecem falando em português ou algo bem parecido. Entretanto, como bem sugere a própria língua portuguesa, é preciso avançar sobre as possibilidades de sentido das palavras, porque nunca uma palavra em português encerra sentido nela mesma. É assim com a lusofonia, né? Que exige um conceito, uma compreensão mais alargada, na medida em que a diversidade cultural dos lusofalantes em África, na Ásia, na América do Sul, na Europa, é uma marca central para o seu entendimento. Olha, a incontornável mistura histórica, cultural e identitária dos povos lusófonos atravessa profundamente toda a concepção de lusofonia. E o mais incrível disso, não a destrói, não a desconfigura,
tampouco a desmantela, muito ao contrário. Essa mistura, essa diversidade, a enriquece e eleva a língua portuguesa a uma condição singular de profunda diversidade. Em resumo, o que temos não é uma lusofonia, mas várias lusofonias. Talvez uma metáfora que ajude a gente a compreender melhor esse momento de unidade produzido pela diversidade é o da coxa de retalhos. Veja, para alguns, a lusofonia é como se fosse um gigantesco lençol uno de um branco límpido e homogêneo, lançado de Portugal a cobrir todo o mundo lusófono. Assim, todos nós, à sombra desse manto uniforme, confeccionado em uma pátria-mãe, seríamos então unificados por uma única língua, a língua portuguesa. Entretanto, a realidade se impõe, inexoravelmente se impõe. Eu não discordo que esse grande lençol da lusofonia exista enquanto ideia de alguma unidade. Mas ele, de fato, não é uno, não é branco e muito menos homogêneo. Além disso, aquela condição de partida, ou seja, de onde se lança o pano, o lençol, já foi diluída de tal forma no tempo e no espaço que é impossível saber onde hoje começa e termina esse grande lençol. O que estou a dizer é o seguinte: em razão da incontestável diversidade cultural dos povos lusófonos, penso que esse manto, esse lençol enorme, esse lençol que tenta nos envolver, é, na verdade, uma gigantesca colcha de retalhos, como fazia o artista brasileiro Arthur Bispo do Rosário, né? Uma colcha de panos coloridos, de vários tamanhos e texturas, de vários dizeres e sentidos, que vai sendo tecida e alinhavada pelos povos, em seus ritmos culturais, políticos, econômicos, sociais, e sem se deixar prender às imposições linguísticas. Esse manto diverso, esse lençol diverso, construído a partir de retalhos coloridos e assimétricos, tem um movimento sem fim, inacabado, porque a língua, seja ela qual for, é um elemento vivo, instável e incontrolado. No caso da língua portuguesa, ainda há uma condição de existência que talvez não se encontre em outros falares. É uma abertura permanente para acolher sempre novos e criativos e coloridos retalhos. Está aí, talvez, a chave de leitura para que a gente possa compreender a riqueza e a vitalidade das línguas em português, das lusofonias. Portanto, considerar as lusofonias no plural é reconhecer as inúmeras possibilidades de sentido que a língua portuguesa tem e nos convida a avançar para além dela, libertando-a de um conceito fixo e de vários preconceitos que aprisionam em si mesma. Temos lusofonias porque elas são, ao mesmo tempo, angolanas, brasileiras, cabo-verdianas, galegas, goenses, guineenses, moçambicanas, portuguesas, são tomenses, timorenses. E é nessa diversidade desses mapas culturais todos, históricos, políticos, sociais, econômicos, desses povos entrelaçados,
que está o segredo da riqueza e da unidade da língua portuguesa. Assim, a língua portuguesa não nos transforma em uma pátria, um lugar, vamos dizer, delimitado, com fronteiras definidas para o exercício de poder, mas em razão exatamente da diversidade e da abertura para o acolhimento, a língua portuguesa nos transforma em mátria, ou como diz o meu professor português Moisés de Lemos Martins, em uma frátria, isto é, num espaço de iguais. Assim, reconhecer as lusofonias vivas e no plural não é um capricho gramático, mas uma ação política que implica valorizar a diversidade, trazendo à luz da experiência cotidiana as riquezas e possibilidades criativas da língua portuguesa. Como disse, deixo claro que a língua portuguesa não tem um dono. Ela não é de ninguém e, ao mesmo tempo, é de todos nós. Por mais tentativas que apareçam, a língua portuguesa não se submete às imposições institucionais e aos enquadramentos ditados por poucos iluminados. Essa compreensão em torno da língua portuguesa, que faz perceber as várias lusofonias, não reduz, meus amigos, nem apaga a importância indiscutível de sua certidão de nascimento, dizeremos assim, né? Muito pelo contrário, a raiz etimológica luso remete a Portugal, sim, e a província lá do ano 29 a.C., a Lusitânia. Isso é incontestável. Porém, deste ponto de partida e reconhecer essa gênese não deve significar a construção de um muro para, ilusoriamente, aprisionar a língua e seus falantes, fechando-se em si mesmos. Se fosse assim, nós teríamos uma única lusofonia e uma fantasiosa homogeneidade a abarcar mais de 280 milhões de lusofalantes espalhados pelo mundo. Essa certidão de nascimento é importante, até para percebermos os movimentos históricos da língua, seja como instrumento de exercício de poder, seja como modo de resistência. Por exemplo, não se pode fechar os olhos para o fato de que a língua portuguesa ter sido uma imposição nas colônias. O Marquês de Pombal, em 1757, por exemplo, chegou a proibir nas colônias outro falar que não fosse a língua de Camões. Apesar da imposição, que é um modo de exercício de poder, a língua portuguesa ultrapassou as intenções imperiais. Veja que curioso, muitos dos processos de resistência nas colônias portuguesas a essa mesma dominação portuguesa, em África, no Brasil, na Ásia, também ocorreram com o uso da língua portuguesa. Em Macau, em Goa, na Galiza, o falar em português ou algo aproximado a ele pode ser entendido inclusive como um modo de resistência identitária nessas regiões em que as comunidades buscam na língua portuguesa localizar seus pertencimentos às lusofonias. Ora, se a colonização produziu de fato uma profunda hibridização social em razão da violência escravagista, seu resultado inesperado foi o entrelaçamento de várias culturas e nelas de outras línguas extremamente ricas para além do português vindo de uma parte da Europa. Mais uma vez, é preciso
É por isso que nós não temos uma única lusofonia, nem poderíamos ter, pois ela não emana de uma única fonte, absolutamente. Não há controle sobre os vários modos de se expressar em português. E em todas as bocas, nas várias consciências, dos vários lugares, esse português é enriquecido, cantado, lamentado, sonhado e resistido em uma forma de colcha de retalhos que está sendo alinhavada pelos povos. Quando eu digo que há várias lusofonias, é porque o centro desse falar comum ou aproximado, que é a língua portuguesa, é um objeto em constantes transformações, sendo ela valorada por inúmeras variantes dos falantes e dos falares, dos seus sons, das suas entonações, dos jeitos dos povos africanos, asiáticos, sul-americanos e europeus. A língua portuguesa, assim, precisa ser festejada como um lugar de encontro fantástico, onde emergem as profundas raízes que sustentam, vamos dizer, frondosos troncos históricos entre nós, lusofalantes. Sabemos que nos países africanos, ex-colônias portuguesas, o português não é majoritário e divide o espaço dos falantes com inúmeras línguas locais. No Brasil, a língua portuguesa não é a língua portuguesa de Portugal, que, por sua vez, é diferente da dos países africanos e do Timor-Leste, da Galiza, de Goa, de Macau. Diante desse quadro, eu reforço a ideia de que a língua portuguesa ganhou uma dimensão em que não é possível identificar o seu dono, se é que um dia teve. O dono somos todos nós, todos os seus falantes. É assim, inclusive, que Eduardo Lourenço trata. Ele assegura que a língua portuguesa é uma invenção de quem fala. No seu entender, Eduardo Lourenço diz que a lusofonia não pode, nem sequer metaforicamente, ser imaginada como um espaço centralizado e limitado. Por isso, por ser tão diversa, tão aberta, tão incontrolada, a língua portuguesa não é um legado exclusivo desse ou daquele povo, mas uma construção criativa, colorida, assimétrica, permanente e que acolhe toda a sua pluralidade. Ao contrário de uma ilusória homogeneização em torno da língua portuguesa, as lusofonias podem e devem ser a celebração do encontro da diversidade, em razão do processo histórico profundamente entrelaçado entre seus povos. É esse lugar que pode nos fazer vivenciar uma comunidade que é ao mesmo tempo angolana, ao mesmo tempo brasileira, cabo-verdiana, galega, goense, guineense, moçambicana, portuguesa, santomense, timorense. Reconhecer que realizamos a experiência das lusofonias no plural é dar um salto humano ao imaginar a língua portuguesa como uma potência para o acolhimento da diversidade, transformando nossas expressões em abraços, em ricas manifestações de um reconhecimento identitário fraterno, como portas e janelas abertas para inúmeras possibilidades de sentido. São exatamente as diferenças, as diversidades, as liberdades que nos transformam em uma casa comum. É o acolher da pluralidade que nos faz unidade. Perceba que isso inverte a lógica central
vertical de uma língua controladora, né? E isso se dá em razão da ação da cultura. A proposta é desconstruir esse lugar centralizado e reconhecer os vários pontos horizontais e diversos em todos cantos e encantos que enriquece as lusofonias. É claro que isso não é uma tarefa fácil. Talvez o maior obstáculo seja o não reconhecimento da existência entre nós de um espelho. Isto é, de não nos enxergarmos como povos que utilizam as línguas portuguesas como expressões de nossas vidas narrativas comuns. Além de não querer nos enxergar, lutamos para que esse espelho não reflita o outro. Aquela diferença que é exatamente como nós e que nos constitui como nós mesmos. Esse é um desafio que está presente e que temos que enfrentar falando, cantando, sonhando sempre em português. Muito obrigado, estou à disposição. Viva a língua portuguesa, viva as lusofonias.